Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like, faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Quando Jesus estava na última ceia, junto com os seus discípulos, ele estava partindo pão, e aí ele falou: fazei isto em memória de mim. Quando ele disse fazer isto em memória de mim, ele estava dizendo que para nós nos lembrarmos do sacrifício dele na cruz, para nós nos lembrarmos da dor, do sofrimento, para nós lembrarmos o amor dele grande por nós. E nesse culto hoje de memorial, nós estamos aqui relembrando a morte de Jesus. Mas não só a morte de Jesus, mas a ressurreição. Porque Ele está vivo e Ele reina para todos sempre. Amém? Gostaria de convidar você para ficar de pé, para fazermos a oração, iniciarmos esse culto em louvor e agradecimento a Ele pelo sacrifício na cruz. Senhor Jesus, você pode orar comigo? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Jesus, porque Tu és bom em todo tempo. Jesus, te pedimos que o Senhor venha fazer presente nesse lugar. Que a Tua graça, o Teu poder venha fazer presente nesse lugar. Senhor, com coração, Pai, nesse dia de domingo, com coração, nós entregamos a Ti toda honra e toda glória a Ti. Toda adoração seja dada a Ti, Jesus. Você pode falar com Ele? Diga para Ele: Senhor, obrigada, obrigada por estar aqui. Obrigada por esse dia, obrigada por estar em Tua presença. Obrigada pelo fôlego de vida. Você pode dizer isso para Ele? Levanta a sua voz e fala com Ele: Senhor, obrigada. Talvez você não tenha nada para falar. Você fala assim: mas eu vou falar o quê? Só fala obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Diga para Ele: obrigado. Obrigada. Obrigada porque nós não merecíamos tanto amor. Obrigada porque nós não merecíamos tanto amor, mas o Senhor entregou a sua vida por nós. E sabemos, Senhor, que Tu não estás morto, Tu estás vivo, e queremos pedir a Tua presença nesse lugar. Queremos pedir a Tua presença nesse lugar, porque toda honra, toda glória é dada somente a Ti. Toda honra e toda glória é dada somente a Ti. Ninguém tem um nome maior que o dEle. Ninguém tem um nome maior que o dEle, porque Ele reina para todos e sempre. Todo e sempre. Todo e sempre, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Com as palmas. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela Tua graça. Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Com raiar e com raiar de novo dia, tem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço tudo de Ti. Certamente que a bondade e também vem atrás de mim. Diga forte.
tudo que eu preciso, não mereço. E com raiar de um novo dia, tem misericórdia. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz, não é pelo que fiz, e nem pelo que sou. Isso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Graças nós damos ao Senhor pelo preço que Ele pagou por mim e por você. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
é o quê? Vou sempre te amar. Relevo-me ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus. Sabe por quê? Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, e o poder dele é tão grande, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o
declarar teu nome Glória a Deus, aleluia, Jesus. sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Há poder no nome de Jesus, nome sobre todo nome, o nome mais lindo, Jesus. Pelas ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Declare nesse dia. Você pode levantar suas mãos e declarar. Declare com força, com ousadia. Diga, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Mais uma vez declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. O nome mais lindo, Jesus. O nome que tem poder é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. O nome que tem poder é Jesus. O nome que tem poder é Jesus. Para curar, para salvar, para libertar. O nome que tem poder é Jesus. Precisa de uma libertação, Jesus. Precisa de uma cura, Jesus. Precisa de uma nova vida, Jesus. Jesus. Talvez você esteja procurando algo na sua vida, caminhos diferentes, mas eu quero te dizer, a solução é Jesus. A solução é Jesus. Talvez você esteja perturbado por algo, perturbado por um espírito maligno. É Jesus, a senha secreta é Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Não porque o nome de Jesus é somente o nome, não é isso. É porque o nome de Jesus tem poder por causa do sangue vertido na cruz. Por isso que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E eu quero te convidar mais uma vez para cantar essa canção, o coro, o refrão dessa música. Mas não somente como uma canção, não, mas como algo de dentro de você, clamando, clamando pelo nome de Jesus. Aleluia. Clamando pelo nome de Jesus. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Porque sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, lembra da sua família, diga. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua. Declare sobre a sua família agora. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar agora a nossa série de mensagens sobre The Chosen. E nós vamos dar início à palavra sobre milagres de Jesus. Você vai ouvir durante o mês de maio só palavras sobre os milagres de Jesus. Se você pode trazer o papel, a caneta, se você quiser assistir de novo essa palavra, ela vai ficar gravada no canal, no YouTube da igreja Shalom Church Flórida. Pode assistir, rever. E a nossa oração, o nosso jejum é que a palavra venha como uma flecha no teu coração. Fique impregnado no teu coração, para que você fique a semana inteira remoendo ela até a próxima mensagem que vai vir. Nós alinhamos com os pastores que vão ministrar aqui, que ninguém vai repetir a mensagem. Por exemplo, hoje eu vou ministrar sobre a multiplicação de pão e peixe. Então, essa só vai ser essa palavra durante o The Chosen. Ninguém vai repetir, para você ouvir mais sobre os milagres de Jesus, até porque são mais de 35 milagres, né? Tem muito tema para escolher. Então vamos lá, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 6 e versículo de número 1. Evangelho que escreveu João, capítulo 6 e versículo de número 1. Glória a Deus. Nós vamos ler, David, até o versículo de número 11. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo em linha reta aqui, em constância, para a gente não ficar pausando, tá bom? E você me acompanha aí. Vamos lá, David? Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para que tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E tomou os pães, e havendo dado graças, o repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. O último: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E a igreja diz amém. O maior homem que passou na terra, o nome dele foi Jesus de Nazaré. Jesus foi o maior homem entre os homens. Deus se desfez da sua divindade, deixando o seu filho vir à terra. E a Bíblia nos fala sobre esta passagem, essa palavra, quando o verbo se fez carne. Jesus, ele veio à terra, e o ministério de Jesus, ele vai começar já desde criança. Por exemplo, nos 12 anos de idade, Jesus, ele vai ao templo e ele vai conversar com os doutores da lei dentro do templo da época. E os doutores estão boquiabertos, estão assim sem entender como que aquele menino chamado Jesus, ele tinha tanta autoridade nas palavras que ele falava. Qual era a inteligência que aquele moço tinha, que aquela criança melhor tinha? Porque ele falava com autoridade e com conhecimento que um adulto talvez não tinha. O ministério de Jesus, de forma explícita, vai começar com os 30 anos. Mas a partir dos 12, ele começa a demonstrar quem era ele, o poder de Deus na vida dele. Nós vamos ter um gap na história de Jesus. Esse gap vai entre os 12 até os 30 anos. É um gap de 18 anos. Jesus, ele está escondido porque ele está sendo preparado para um tempo.
Ele está escondido porque está sendo preparado para o tempo certo que ele haveria de aparecer e de cumprir o propósito dele. Entre nesse gap de 18 anos, vale uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. A primeira aplicação: Jesus não estava esquecido, ele estava escondido. Há uma diferença entre estar escondido e estar esquecido. O escondido ninguém sabe, o escondido não volta, o escondido ninguém acha, ou melhor, o esquecido ninguém acha, o esquecido está largado, o esquecido já era, o esquecido ninguém fala, o escondido não. O escondido está sendo preparado para um tempo. José no Egito, ele ficou por mais de 13 anos escondido para um propósito de governo dentro do Egito. Jonas ficou escondido por 3 dias dentro do ventre de uma baleia, de um peixe. Jesus, ele vai ficar escondido por um período para ele sair após os 30 e ensinar e cumprir o propósito dele. Quando Jesus começa o ministério com 30, nascido na Palestina, na época da ocupação romana, Mateus capítulo 2 relata toda a história de Jesus, onde ele vai crescer na Galileia, e o ministério dele vai ser propagado, vai exercer entre os homens por 3 anos e 6 meses. Grava isso, o ministério de Jesus vai durar 3 anos e 6 meses. Quando começa o ministério, ele vai começar a turnê de milagres, a grande turnê de milagres. Jesus vai entrar numa casa, vai sair de uma outra casa, vai passar dentro de um caminho, vai sair dentro de um outro caminho. Ele vai por um lado, vai para o outro. Você vai acompanhar vários testemunhos durante a série aqui na igreja. Mas esse fato específico, Jesus ele está ensinando, e por um momento ele vai perceber um detalhe. Eu gosto de João, porque João ele vai dar detalhes específicos desse milagre. Por exemplo, João ele escreve 7 milagres que outro evangelista não escreveu. A história de Jesus, você vai encontrar a história de Jesus em 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelhos você vai encontrar a história de Jesus. Alguém me pergunta: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Posso começar por Apocalipse? É um livro escatológico, pode gerar vai deixar muita, não é dúvida, muita falta de resposta no tempo certo na tua cabeça. Posso começar por Gênesis? É o livro da criação, é o Antigo Testamento, então vem como livro histórico. Eu recomendo você começar pelos evangelhos, você conhecer a pessoa de Jesus, saber quem foi Jesus, você começar a ler sobre Mateus, ou melhor, em Mateus sobre Jesus, começar a ler Marcos, Lucas, João. João, ele vai dar detalhes porque João andou com Jesus. Então tem coisas que João viu, tem coisas que não foi alguém que relatou para João, falou assim: João, anota aí que Jesus vai participar da ceia na Shalom. Não, João viu alguns detalhes, por exemplo, alguns milagres que só João ele vai perceber, que só João vai anotar, e está no livro de João, no Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro, só João escreveu. Quando Jesus está sendo furado na cruz com a lança, João vai dar o detalhe do que o soldado vai dizer, só João vai falar sobre isso. Alguns milagres específicos, só João dá o detalhe. E esse aqui, Marcos, ele fala também sobre esse milagre, mas João dá detalhes específicos. Por exemplo, olha o que João vai dizer. Ele já sabia o que haveria de acontecer. João está dizendo: eu estou diante de um homem que é onisciente, onipotente e onipresente. João está dizendo: eu estou diante de um homem que consegue enxergar o passado, viver o presente e ter a mesma visão e ainda está no futuro. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos, e João está escrevendo isso. Ele já sabia o que haveria de acontecer. Pastor, o que é isso? Você não pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Aquela fala bonita, mas gostosa, dentro de um conceito gospel, que fala assim, surpreenda Deus. Ninguém surpreende Deus.
Como é que você vai surpreender alguém que já está no futuro? Como é que você vai surpreender alguém que já sabe o que vai acontecer? João está dando uma aula para nós. Ele está dizendo, ele já sabia o que haveria de acontecer. Eu trago a primeira aplicação para alguém nessa manhã. Talvez não é para todo mundo, mas para alguém. A primeira aplicação: enquanto você está aqui adorando, cantando, recebendo a palavra, enquanto você está no domingo entregando um culto a Deus, Ele já sabe o que vai acontecer na tua semana. E era já para você ter dado glória, perdeu o dia da glória. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da sua família no Brasil. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da sua casa aqui na Flórida. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, no glória que você dá e na vitória que desce. Na fé que você tem, Deus faz milagre acontecer. Enquanto você está adorando, Deus está cuidando da sua vida. Quem diz amém? Enquanto você está preocupado aqui, Deus já está falando, acalma teu coração, eu já sei de tudo, vai dar tudo certo. Ah, mas a minha luta é muito grande. O seu Deus, ele é muito maior. Fica tranquilo, ele já sabia o que haveria de acontecer. Vamos de Bíblia. Então, João, ele vem falando sobre isso. Pastor, é o primeiro milagre sobre peixe, sobre multiplicação de peixe na Bíblia Sagrada? Não, não é o primeiro. O primeiro milagre aconteceu no Antigo Testamento. Ele não é muito falado como esse aqui. Mas o primeiro milagre vai acontecer no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando Eliseu multiplica 20 pães. Eliseu, o profeta Eliseu, ele vai multiplicar 20 pães para 100 homens comerem. Esse aqui é um dos milagres de Jesus, não do profeta do Antigo Testamento. Agora eu quero trazer você para o cenário bíblico. Jesus, ele está ensinando, ele está terminando o ensino, o povo está olhando para ele. Agora Jesus, ele vai falar para os discípulos: Filipe, procure alguma coisa para o povo comer. André, procure alguma coisa para esse povo comer. A hora já era tarde. Aquele dia a irmã da cantina não foi. Aquele dia não tinha coxinha, não tinha irmã da pizza, aquele dia não tinha comida. Jesus já está dizendo para os discípulos: procurem alguma coisa para comer para essa multidão. Os discípulos, eles não conseguem enxergar o milagre. E aqui vai a segunda aplicação para nós. Eles estão perto de Jesus, mas não conseguem enxergar o milagre. Estão do lado de Jesus, só conseguem enxergar a multidão faminta, sem comer. Sabe, existe uma lei universal que diz que tudo que eu foco expande. Se você foca só em problemas, a probabilidade é você viver só problemas. Se você é uma pessoa azeda de alma, coração amargo, parece que já levanta de manhã tomando vinagre com limão, a probabilidade é do seu dia ser o pior dia da sua vida, ou todos os dias. A forma como eu enxergo as coisas vai falar mais de mim do que das coisas. A forma como eu enxergo o que está diante de mim vai falar de quem está do meu lado me ajudando, ou do problema que eu carrego. Os discípulos estão perto de Jesus. Jesus está dizendo: dai de comer. Eles estão dizendo: não dá não, é muito pão, é muita gente, não tem comida, não tem pão, é muita gente, não tem. Jesus está dizendo: vocês precisam aprender a resolver problemas. Vocês precisam aprender a parar de olhar problemas. Vocês precisam aprender a entender como resolver conflito nos dias ruins. Jesus está dando uma aula de vida, de teologia, de filosofia. Está dando uma aula de conceito moral para os discípulos, e eles não estão entendendo. Jesus fala: Filipe, procura alguma coisa de comer. André, procura alguma coisa. Ele sai no meio da multidão, vai para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Aí procura, tem comida? Não, tem bolo? Não, tem pizza, tem coxinha. Eu estou imaginando, trazendo a mente para hoje, para trazer você para a história. Aí acha um menino que está com a mãe. O menino está com a mochilinha dele e pergunta: meu filho, o que você tem dentro dessa mochilinha? Ah, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Dá esse pãozinho para o tio aqui. Ele pega o pão e pega o peixe. Eles vão levar para quem? Para Jesus. Quando pega o pão e pega o peixe, eles estão levando para Jesus. Filipe chega para Jesus e está dizendo: Jesus, eu achei um menino ali que só tinha 5 pães de cevada. Pastor, por que João coloca cevada? O que vai alterar cevada e de trigo? Porque pão de cevada na época de Jesus era um produto barato. Pão de trigo era um pão caro.
Quando João está dizendo que era um pão de cevada, era um pão baratinho, era um pão que ninguém queria, era um pão que ninguém gostava. Era mais ou menos assim: se eu te chamo para tomar um café na minha casa, eu falo, olha, vamos lá em casa comer um pão de cevada. Você fala, não, hoje eu não estou afim não, hoje eu estou cheio, porque o pão é ruim, irmão, não é muito bom não, pão de cevada. Mas se eu falo, irmãos, eu comprei um pão de trigo, está lá em casa com café, vamos comer esse pão com trigo, você fala, estou indo agora, estou indo para lá. Porque o pão de cevada não tinha muito valor. E ao mesmo tempo, ele vai pegar com o menino 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2, me ajuda, eu quero que você entre na história comigo. 5 pães e 2. Agora, ele pega os 5 pães e 2 peixes. Peixinhos, não era tucunaré, meu irmão. Não era surubim. Não era o peixe cobra, o snake que tem aqui. Não, era peixe pequeno. Esse peixe aqui, se você for olhar a história paralela à Bíblia, os relatos históricos contam que esse peixe que tem no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, que é praticamente o mesmo, só muda o nome dependendo da versão e alguma região, mas é a mesma coisa. O peixe do mar da Galileia, para nós no Brasil é conhecido como a tilápia, mas em Israel esse peixe é conhecido como peixe de São Pedro. É um peixe que ele é pequeno, não é tão grande. Então o menino, ele está com um peixe pequeno e com pão de cevada. Peixe pequeno e pão de cevada. Pega essa aplicação: peixe pequeno e pão de cevada. Isso aqui é a prova de muitas coisas para a sua vida. Primeiro, peixe pequeno. Nós temos uma ideia, uma máxima de falar quando alguém tem poder, quando alguém é poderoso, quando alguém tem dinheiro, quando alguém é famoso. A gente fala assim: ali é peixe grande, meu irmão. Já temos a expressão de falar: ali é peixe grande, ali não é qualquer um não. A expressão peixe grande é que ele é diferente, ele é diferenciado dos demais. Só que Jesus está quebrando isso perante o conceito moral, porque o pão é de cevada e o peixe é pequeno. Jesus está dizendo para alguém nessa manhã: não importa o que você tem, de onde você vem ou para onde você vai, eu sou Deus de peixes pequenos e de pães que ainda não, meu Deus, de pães que não tem muito valor para muita gente. Aquilo que está na sua mão que ninguém dá valor, aquilo que está na sua casa que ninguém dá valor, aquilo que você carrega que ninguém dá valor. Jesus está dizendo: é disso aí que eu vou fazer uma multiplicação, é disso aí que vai vir um grande milagre, é disso aí que vai vir muita coisa para a sua vida. Diga comigo assim: ó, Cristo é de peixes pequenos, de pães de cevada, mas de milagres grandes. O que você precisa ter? Pão de trigo? Não. Peixe grande? Não. Então, às vezes a gente tem que quebrar um conceito. O conceito de que eu preciso fazer network. Tem que fazer mesmo, parabéns. Conexão é tudo para a vida. Mas quem é mantido por gente, quem é apresentado por gente, é mantido por gente. Quem é apresentado por amigos, é mantido por amigos. Mas quem é apresentado por Deus, o peixe pode ser pequeno e o pão pode ser de cevada. Deus mantém ele aonde ele for e aonde ele pisar. Não é sobre gente na América, é sobre presença de Deus. Papai está falando para alguém nessa manhã: você pode ter vindo para a América carregando na sua matulinha, na sua mochila, na sua bagagem, pães de cevada e peixe pequeno. Todo mundo olha, ninguém dá valor, porque não serve para nada. Mas é disso aí que vai sair um grande milagre. É disso aí, meu irmão, não sei se é para todo mundo. Você pode levantar sua mão e dar glória. Deus vai fazer milagres com o pouco que você tem. Não é ter muito, é ter pouco, mas com o propósito certo. Pastor, eu tenho que correr atrás de muita coisa. Não. É o pouco pão e o pouco peixe. Aí ele traz o pão para Jesus. Jesus, eu achei ali um pão. Aí Jesus fala: dai de comer para o povo. Eles estão olhando o problema. Os discípulos aqui, Jesus aqui. Jesus está dizendo: dai de comer para o povo. Os discípulos olham para Jesus e: Jesus, olha o tanto de gente, não dá não. É mais de 5.000 homens. Essa conta bíblica de 5.000 homens andava com mulher e às vezes crianças. Então a multiplicação é vezes 2 ou até 3, geralmente baseado nesse texto. Fora homens e mulheres, o texto diz. Fora mulheres e criança, melhor, o texto diz. Quando fala mulheres e criança, você multiplica por vezes 3. Então aqui não tinha 5.000 homens, aproximadamente
15 mil pessoas. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, não tem conta exata, mas aproximadamente. O discípulo pega o pão e está dizendo, não dá, Jesus está dizendo, dai de comer para o povo. Por que eles não deram para o povo comer? Por que o discípulo não conseguiu dar de comer para o povo? Porque aqui está o grande problema de muita gente, até aqui dentro da igreja. Para você mudar a sua visão. Às vezes nós temos o pão na mão e nós estamos olhando mais o problema do que a multiplicação. Jesus falou para os discípulos, dai de comer. Eles não conseguiram ver o milagre. Quando a nossa mente está fechada só em problema, dificilmente vamos enxergar milagres. Quando a nossa mente está fechada só em dificuldades, por isso que você tem que parar de ouvir muita gente nos Estados Unidos. Para de seguir influência que não influencia nada. Para de seguir gente que não muda ninguém. Para de ouvir gente que nunca foi transformada e quer transformar os outros. Sabe, é a inversão de valores do tempo que nós estamos vivendo. É o solteiro querendo ensinar o casado. É o quebrado querendo ensinar a ficar rico. É o obeso querendo ensinar a emagrecer. A famosa era do arraste para cima tem feito muitas pessoas perder o propósito do pão para viver um tempo que nunca vai chegar na vida delas. E o Espírito Santo diz para nós nessa manhã, o que você precisa é ter experiência comigo do pão e do peixe que está nas tuas mãos. O Espírito Santo está dizendo para você, o que você precisa é parar de ouvir gente que pode ter 200 anos de América, mas se não tem presença de Deus vai te levar para o lugar errado. Você precisa parar de ouvir gente que não carrega propósito, está atrapalhando você de chegar no propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque a tua visão te denuncia, o teu posicionamento te denuncia, a tua fala te denuncia, a tua mesa te denuncia, o ambiente que você vive, convive, te denuncia. Você pode estar no lugar certo com pessoas erradas, ou no lugar errado com pessoas certas. Quem vai te dar o discernimento? O Espírito Santo de Deus. Jesus vai dizer para os discípulos, dai de comer. Não dá, por quê? Porque a visão está fechada. Aí Jesus pega o pão, ergue os olhos aos céus. Ele não ergue o pão aos céus, ele ergue os olhos. Está todo mundo olhando para Jesus, da esquerda, da direita, de frente. O povo está perguntando, o que ele está fazendo? O que ele vai fazer? Ele faz isso, ele ergue os olhos aos céus e ele começa a dar graças a Deus pelo pouco pão que ele tem na mão. Ele está ensinando uma multidão, uma faculdade aberta. Todo mundo olhando para ele está sem entender. Era Jesus dizendo, hoje vocês vão aprender a dar graças. Hoje vocês vão aprender nessa aula a como viver uma experiência comigo. Como assim, Jesus? Era o pão de cima com o pão da terra para gerar pão para quem tinha fome. Era o pão do céu pisando na terra, segurando o pão de cevada para gerar comida para quem tinha fome. Jesus está dando graças e o povo está sem entender. Ele estava dizendo, aprenda a dar graças pelo pouco pão que você tem, porque dando graça pelo pouco pão que você tem, eu te coloco no muito que você ainda não tem. Quando você dá graças pelo pouco que você tem, Deus te honra. Por isso que você tem que levantar de manhã agradecendo a Deus. Levanta de manhã agradecendo, obrigado pelo dia, obrigado pela vitória, obrigado pela luta, obrigado por esse cara chato que fica me perturbando, essa mulher chata que fica me perturbando. Obrigado, Jesus, está nas tuas mãos. Quando você dá graças por tudo que está vindo nas suas mãos, Deus te honra no muito que você ainda não tem. Você pode pegar essa palavra em nome de Jesus? Tem gente que já levanta de manhã murmurando, reclamando. Já levanta de manhã ouvindo já Gustavo Lima, chorando as mágoas da vida. Não pode vir um boteco aberto, já quer tomar uma cerveja, já quer comer um torresmo, já quer chorar. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que levantar de manhã com autoridade. Muda a playlist do seu celular, muda o histórico do seu telefone. Começa a ouvir hinos de gratidão a Deus. Levanta de manhã confundindo o inimigo. Levanta de manhã confundindo Satanás. Tu vai levantar de manhã dizendo, eu tenho pouco pão nessa terra, eu tenho pouco peixe nessa terra, mas o que eu tenho eu vou dar graças a Deus, porque eu sei que vai multiplicar, vai gerar vida, vai gerar morte. Não vai gerar morte. Em nome de Jesus.
Por isso que a nossa geração, fatia da nossa geração está doente, porque fica ouvindo palavrinha de autoajuda. Você é a águia do deserto, o leão do safari. Irmão, quem não gosta? Palavra de autoajuda só dura 3 dias. Daqui 4 dias está para baixo de novo, emocional está lá embaixo de novo. Aí tem que ouvir de novo, tem que correr atrás de Augusto Cury, tem que correr atrás de não sei quem, tem que ficar lendo, tem que ir para o Instagram mensagens motivacionais, tem que ficar repostando. Não, meu irmão, quem anda com fé, fé não é emoção, fé é decisão. Por mais que faz parte da emoção, mas é decisão. Por que não é emoção? Evangelho não é emoção, porque a emoção oscila. Um dia você está alegre, um dia você está triste, um dia está para cima, um dia está para baixo. Evangelho e fé com Deus é uma linha constante. Na baixa ou na alta eu estou marchando, estou triste, estou andando, estou alegre, eu estou andando, está difícil, eu estou andando, está fácil, eu estou andando. Por isso que tem muita gente fraco nos Estados Unidos, porque fica ouvindo o evangelho meia boca, o evangelho do green car, o evangelho da chave de ouro, o evangelho que a terra vai te dar. Fica firme com Jesus, volte para Jesus, renove tua aliança com Cristo, senão vai ficar um doente espiritual na UTI da vida, andando com soro espiritual todo dia, reclamando: estou fraco, estou devagar. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a tua bandeira, o Senhor é o teu remédio, o Senhor é a tua resposta. Pouco pão, pouco peixe, mas milagres grandes em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Ele vai começar a multiplicação de pão e peixe. E aí vai começar um detalhe importante, a outra aplicação. Ele vai falar para os discípulos: manda o grupo se assentar, manda as pessoas se assentarem em grupos, de 100 em 100, de 50 em 50. Por que não foi Jesus que mandou o povo se assentar? Ele pediu para os discípulos. Por que não foi Jesus que falou assim: gente, ouve eu aqui, senta aqui 50, 100, 50. Irmão, está tudo na Bíblia isso aqui que eu estou falando. Vem detalhando depois, vem comer na Bíblia, você vai ver. Ele manda os discípulos organizar o povo. Por que ele manda os discípulos? Regra daquilo mesmo que ele criou: organização, liderança e servidão. Ele está dizendo: você precisa entender os limites de ordem, de obediência, e ao mesmo tempo gerar pessoas para trabalhar no reino. Jesus está ensinando os discípulos, agora ele está falando: agora é com vocês. Manda o povo se assentar, se organize. Eu nunca organizei ninguém, vai aprender hoje. Eu não sei lidar com gente. Cola ali Pedro, que Pedro é doidão. Vai lá, cola ali que você vai ver como é que trabalha com gente. Ele está ensinando os discípulos. Agora um detalhe: faz um grupo aqui de 50, um de 100, um de 50, um de 100, um de 50, um de 100. Jesus pega o pão e quando ele dá graças, eu imagino, eu vou basear da Bíblia, ele reparte, está na Bíblia. Ele vai fazer isso. Quando ele quebra o pão, quando ele reparte o pão, ele entrega um pedaço para um discípulo, ele reparte o pão, entrega o outro pedaço para o outro discípulo. Enquanto ele está entregando um pedaço para o outro discípulo aqui, eu imagino que a ciência deve ficar louca para entender isso, que enquanto ele entrega o pedaço aqui para Filipe, um exemplo, quando ele volta, o pão que só tinha metade aqui, cresceu de novo. Ele corta e entrega para um. Quando ele volta, o pão de novo. Agora os discípulos, do mesmo jeito. Imagina os discípulos brincando de milagre. Nossa, o pão está crescendo. Nossa, imagina, é mágica? Não, isso é poder de Deus. Não, que é isso? Não, o pão está crescendo. É andar que esse homem é diferente. Por quê? Porque ele começa agora a ensinar. Ele está discipulando os discípulos. Por isso que quem não é submetido a treinamento não é digno do poder que a Bíblia oferece para ele. Por isso que nós precisamos ser discipulados, ser ensinados, confrontados. Senão viveremos uma vida inteira sentado nas relvas dos desertos da vida, esperando que o pão venha até nós, sendo que Deus quer te levantar como discípulo para fazer que o pão chegue através de você e não para você. Agora, um detalhe que vai falar com o seu temperamento, a minha personalidade, o seu caráter. O detalhe é que o primeiro grupo vai receber o pão, e o último grupo vai demorar um pouco para receber o pão. Imagina o grupo no primeiro pão comendo, todo mundo comendo, que delícia, que coisa gostosa. E o último grupo está dizendo: Jesus, corta o pedaço do pão menor, porque tem muita gente aqui atrás. Eu imagino isso. Jesus, tem muita gente aqui ainda, vai devagar. Felipe, André, vai devagar, porque tem muita gente para comer pão. Ou poderia alguém que está no último grupo falar assim:
Jesus começou no primeiro porque é a panelinha. Jesus começou lá porque é amiguinho dele. Jesus começou lá porque é conhecido dele. Ninguém fez isso. Jesus está dando uma aula para nós e para eles, está dizendo: aprenda a esperar o seu tempo do milagre do pão chegar na tua vida. Jesus estava dizendo para nós: no mesmo ambiente que estamos aqui, vai ter pessoas que vão receber o pão primeiro do que eu e do que você. Mas o fato de receber o pão primeiro do que eu e do que você não isenta o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele está dizendo: é questão de tempo. Daqui a pouco tem milagre na tua casa, tem milagre na tua família. Daqui a pouco tem pão na sua mesa. É só você esperar. Se murmurar, perde a bênção, perde o pão. E como que eu murmuro, pastor? Quando você começa a reclamar daquilo que Deus está fazendo. Murmuração é fechar os céus. Quando você murmura, você fecha os céus. Como que eu murmuro? É quando você atribui ao diabo ou ao mundo o que Deus está fazendo e você não percebe. Tem doença que não é fisiológico. Tem doença que não é demônio. Tem doença que é permissão de Deus. Tem porta fechada que é permissão de Deus. Às vezes Deus permite você quebrar na empresa, perder o emprego. Você quer ver? Irmãos, eu conheço gente que, não estou falando aqui, mas tanto do Brasil, que fez campanha comigo no Brasil, foi perder o emprego, ia comigo para a campanha de madrugada na igreja, 7h, de madrugada, subia monte comigo, pedindo para Deus abrir uma porta de emprego. Foi Deus abrir a porta de emprego, sumiu, nunca mais voltou. Então às vezes Deus permite algumas situações para trabalhar o nosso coração de discípulo, para saber onde está a nossa paz, a nossa fé, aonde está a nossa expectativa de vida. Esse milagre, no primeiro milagre da série The Chosen, Jesus está dizendo para você: aprenda os detalhes da multiplicação de pão, porque nem sempre vai ser do seu jeito, nem do meu jeito. Às vezes Deus vai fazer algo extraordinário, maior e melhor do que você imagina. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Confie no Senhor. É uma pergunta até estranha, mas ela é tão profunda ao mesmo tempo. Porque se eu perguntar aqui, quem confia no Senhor? A maioria vai levantar a mão. Mas aí, se eu te perguntar, você confia mesmo? Aquele dia que você estava em dificuldade, por que você foi reclamar com a pessoa quando você deveria orar no quarto fechado? Você confia mesmo no Senhor? Por que quando as coisas complicou, ao invés de você fazer o jejum de um dia, você foi ligar para o povo no Brasil, foi perturbar a gente aqui? Você confia mesmo no Senhor? Ou a sua confiança é só enquanto o vento está soprando? A nossa confiança, ela é demonstrada, não são nos dias fáceis, são nos dias difíceis. Confiar no Senhor é você olhar para o nada e acreditar que tem alguma coisa ali do lado. Irmão, fé é isso. Fé não é ver o que é visível. Fé é enxergar o sobrenatural. É além da montanha. Fé é ver o mar vermelho mesmo com ele fechado. A nossa confiança no Senhor não pode estar pautada pelo governo que entra. Ah, pastor, porque o Trump... Não, o Trump não manda na sua vida, não. Pastor, não, se a América quiser achar qualquer um de nós aqui, meu irmão, você está no país que tem FBI, CIA, CEOs, Marines, tem tudo, meu irmão. Se esses caras quiserem te achar, eles te acham debaixo da terra. Se quiser esconder, você pode esconder aonde você quiser, eles te acham. Por que não acha, pastor? Porque às vezes Deus tem propósito nisso. É Deus que está guardando muitas pessoas. É Deus que está levando o pão para a sua mesa. É Deus que está dando gasolina para o teu carro. É Deus que está fazendo você pagar a parcela da sua casa todo mês. E aí a gente volta aonde? Dando graças pelo pouco que eu tenho. Quando você dá graças pelo carro financiado que você tem, Deus já prepara o quitado que você não tem. Quando você dá graças pela casa de aluguel que você paga, Deus já está preparando a casa quitada que você não tem. Quando você dá graças a Deus na terra que você... Eu vou falar, você até mais profundo. Vou até tomar uma água, porque você é mais profundo numa coisa aqui. É prego batida com ponta virada, bezetacil na veia. Sabe por que tem muita gente que não prospera aqui nos Estados Unidos? Brasileiro imigrante não prospera aqui. Sabe por quê? São alguns fatores. Entre eles pode ser má administração, má gestão organizacional da casa, má gestão financeira. Mas a maioria que é espiritual, sabe por que não prospera? Porque está pisando na terra, mas está falando: eu odeio essa terra. Eu só estou aqui para ganhar o dinheiro para ir embora. Eu quero sumir dessa terra. Por que não vai hoje? Vai hoje então, hein?
só quer levar o fruto da terra, começa a ler o Antigo Testamento. A gente tem que abençoar a terra que a gente pisa, orar pelo Brasil, mas ao mesmo tempo abençoar a nação que está gerando fruto para a minha casa. E o mundo espiritual trabalha com palavras. Quando você está falando, eu quero sumir, eu quero ir embora, meu irmão, você está profetizando na sua vida. Vai fechar tudo, vai dar tudo errado. Agora, se você não gosta daqui, você quer ir embora um dia para o Brasil, faz a oração sábia. É o que eu vou falar lá no GC, mas eu vou dar um spoiler aqui. Faz a oração sábia. Como que é a oração sábia? Senhor, eu vim aqui para um propósito, eu estou aqui para levantar um recurso. Senhor, eu quero voltar para o Brasil um dia, mas enquanto eu estiver nessa nação, Senhor, me honra quem está do meu lado, me abençoa nessa terra. É aqui que o Senhor tem me dado pão, água, alimento, sustento, provisão, proteção. Senhor, eu quero abençoar os governantes. Leia Romanos capítulo 13. Leia Romanos capítulo 13. Romanos 13, a Bíblia diz assim, ó, nós precisamos orar pelos governantes da terra. Nós precisamos abençoar as autoridades que Deus instituiu sobre a nação. Se eu estou aqui, mas eu estou amaldiçoando, você não está amaldiçoando a América, você está fechando as portas da tua casa. Da tua casa. Então o The Chosen é para fazer você confrontar a sua realidade. Pastor, mas eu não gosto daqui. Tá bom, ora enquanto você está aqui. A gente não pode ser hipócrita. Pastor, eu não gosto, então vai embora amanhã, irmãos. O que a gente está fazendo num lugar que a gente não gosta? Agora, se você está por um propósito e por um tempo, então muda a mente, muda a visão. Você está diante da multidão, tem o pão na mão, muda a visão. Jesus, eu vou ficar aqui por um tempo, abençoa minha vida, minha casa, minha família, honra o que eu vou levar para aquela terra, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Vou te contar um testemunho. Eu contei para um dos obreiros nossos aqui, de um conhecido meu, morando na Inglaterra, Londres, 7 anos. 7 anos morando em Londres. Juntou uma bagatela de libras e está levando as libras agora. Foi mandando para o Brasil para construir a sua casa dos sonhos. Agora foi janeiro, agora dia 2 de janeiro agora, construir suas coisas dos sonhos. Só que ele tinha um problema na justiça no Brasil há muitos anos atrás, e para ele já tinha prescrevido aquilo. Quando ele desceu em Guarulhos, a Polícia Federal falou assim, ó, acompanhe nós, por favor. O que está acontecendo? Acompanhe nós, por favor. Você tem que pagar uma pena. Eu pagar a pena? Não, você já prescreveu. Não prescreveu não, está ativo, você tem que pagar. O dinheiro que ele ganhou em Londres, está pagando tudo com advogado para sair da cadeia. Está preso lá em Guarulhos, ainda está preso. Pastor, que loucura é essa? Durante 7 anos, sabe o que ele dizia para mim? Não gosto dessa terra, pastor. Muito gelado Londres. Odeio essa nação. Pastor, que terra ruim. Não vejo a hora de eu ir embora dessa nação. Ele só colheu o que ele disse. Todo o dinheiro que ele ganhou está perdendo tudo com advogado e ainda está preso. Cuidado, porque as suas palavras têm vida. As nossas palavras geram vida e geram mortes. Geram morte. Essa manhã o Espírito Santo está confrontando nós. É o caminho para o término. Todo mundo come. Jesus está olhando para os discípulos. O povo está de barriga cheia, os meninos felizes. Imagina se fosse hoje, tomando danoninho, chupando pirulito, chupando picolé. Oh, glória a Deus, eu tenho a mente fértil para isso. Todo mundo feliz, alegre, brincando. Jesus é bom demais. Que isso, Jesus? O povo está indo embora. O povo está indo embora. Aí Jesus fala assim, ó, recolhe tudo que sobrou. Eles vão recolhendo. Todo mundo comeu, sobrou quanto? Aí eles vão dizer, Jesus, sobraram 12 cestos cheios de pães. E aqui eu finalizo. Por que sobrou 12 cestos cheios de pães? Jesus estava trazendo uma palavra para hoje, para essa igreja. Você precisa entender o valor do cesto de pão na sua vida. Quantos meses tem um ano? 12. Por que sobrou pão e não sobrou peixe? Porque pão é alimento mundial. Aonde você vai tem pão. Pão de trigo, pão de cevada. Vai na Turquia, vai no Japão, todo mundo come pão. Pão é alimento da massa. Pão é alimento do pequeno ao idoso. Todo mundo come pão. Jesus estava dizendo, vocês vão entender o poder do alimento, do pão, para alimento para todo mundo um dia. Vai sobrar por quê? Porque vocês vão entender que o alimento, ele não vai faltar. O alimento é para alimentar toda a multidão na face da terra. Mas por que 12? Aí é para você. 12, porque 12 é profético.
Quantos meses tem o ano? 12. Por que pães? Porque pão é alimento. Eu quero profetizar para alguém que está aqui essa manhã. Se alguém querer, pode pegar. A palavra é: não vai faltar cesto de pães na tua casa esse ano. Eu quero profetizar que não vai faltar cestos de pães na tua casa esse ano. Pastor, não, Deus não vai deixar faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar sustento, não vai faltar trabalho. Pode passar pela luta, mas não vai faltar pão. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu sou Deus, que eu preciso que você retorne para a minha presença. Tem gente nessa manhã aqui que precisa renovar a aliança, gente que está aqui que precisa voltar para Jesus, gente que está aqui que você precisa reconciliar com Cristo. E o Espírito Santo está dizendo: volte a comer o meu pão, volte a comer o meu alimento, volte a comer o meu sustento. É a minha palavra que te alimenta, é a minha palavra que te leva, é a minha palavra que te carrega. Você precisa voltar para onde você nunca deveria ter saído, que é a presença de Jesus. Fica de pé adorando, fica de pé adorando. Oh Espírito Santo. David, coloca na tela aqui, por favor, para finalizar. Marcos 6,52. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 52. Olha aqui para fechar a mensagem. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Olha isso. Antes o seu coração estava endurecido. Pode tirar, David. O que é isso, pastor? Jesus mandou eles entrar num barco e remar até a margem de lá. E no meio da viagem veio uma tempestade, veio quebrando tudo. Eles viram um fantasma, que é outra mensagem isso aqui. Mas o que esse versículo tem a ver com você? Coração endurecido. Eles estão perto de Jesus e não conseguem ver o milagre, porque o coração está endurecido. Meu irmão, pode trazer, meu irmão, o maior pregador famoso, o maior cantor famoso. Pode trazer, meu irmão, quem está na alta do gospel aqui nessa igreja. Você pode ouvir quem você quiser. Se o seu coração estiver endurecido, nada muda. Nada muda. Então o que você precisa fazer hoje? Quem sabe hoje você tem que renovar sua aliança com Cristo. Você precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar a comer pão, alimento. Está andando sozinho no deserto, está com fome já faz tempo. Por isso que você vai na igreja, mas ir na igreja não te faz ser um cristão. O que muda a sua vida é o seu posicionamento, é dizer: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. É você dizer: eu sei onde eu rei e eu estou aqui para renovar as alianças. É você falar: Senhor, eu preciso de um novo tempo, eu preciso de uma nova história, eu preciso